Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Na aula de hoje nós vamos ver uma versão atualizada do nosso quiz, que foi feito na aula anterior. Eu criei um novo arquivo de algoritmo que vai ser o nosso quiz na versão 2.0. Eu criei as seguintes variáveis: resposta, que vai ser do tipo caractere, as variáveis pontos e a variável c, que vai ser um contador do tipo inteiro, a variável pergunta, que vai ser um vetor de 1 até 10 posições para armazenar caracteres. Nela a gente vai guardar as perguntas, somente as perguntas. No caso, como eu vou trabalhar só com 10 questões, então eu vou fazer um vetor que vai da posição 1 até a posição 10. Vou criar um vetor chamado respostas, onde eu vou armazenar as respostas para cada pergunta, ou seja, as alternativas. Eu vou criar um vetor que vai da posição 1 até a posição 30. Por quê? Porque cada questão vai ter 3 alternativas, A, B e C. Por isso eu coloquei 30. Se eu fizesse 4 alternativas, A, B, C, D, seria 40. Se eu fizesse 5, seria 50 e assim por diante. Criei também um vetor chamado correta, que vai armazenar a letra da resposta correta de cada pergunta. Então vai ser um vetor que vai ter 10 posições, porque eu vou ter 10 perguntas, então eu preciso de 10 posições para poder armazenar as respostas corretas. Os 3 vetores são de caracteres, porque eu vou armazenar basicamente texto neles. Daí eu fiz o seguinte: eu organizei o nosso programa, deixa eu subir só uma linha para poder melhorar a visualização, salvar aqui. Eu fiz uma organização do nosso programa da seguinte forma: eu criei um procedimento, ou seja, uma procedure, chamada perguntar. Ela tem 2 argumentos, o P, que é o número da pergunta, e o R1, que é a resposta 1 de alternativa que a gente tem lá na listagem. Internamente, eu criei as variáveis I, que vai ser um contador de iteração, e R2, que vai definir o nosso limite. Por exemplo, a gente tem a alternativa A, B e C. O R1 vai dizer para a gente qual é a nossa alternativa A. O R2 vai dizer quem é a nossa alternativa C, que é para a gente saber até onde a gente tem que escrever as alternativas em tela. O início do nosso procedimento vai ser assim: eu vou escrever a palavra questão concatenado com o número da pergunta, que é passada aqui em cima. Eu vou escrever a pergunta, que está lá dentro do meu vetor pergunta, que está na posição do número da pergunta. Por exemplo, pergunta 1. Vou escrever uma linha em branco para deixar um espaço. Vou definir quem vai ser o nosso R2, que seria o limite da nossa letra C. O R2 basicamente é o valor de R1 mais 2. Usei um laço para poder escrever as nossas alternativas, que são as nossas respostas A, B e C. Então, para a variável I de R1, que é a posição 1, onde está a alternativa A, até R2, que é onde está a nossa alternativa C, eu vou passar de 1 em 1 e fazer o quê? Escrever a resposta ou alternativa em tela, de acordo com a posição de I. Ou seja, eu vou escrever lá a posição das respostas. Vai ser a alternativa A, depois a alternativa B, depois a alternativa C. Esse meu laço para, ele foi feito para que eu possa escrever as letras A, B e C. Daí eu vou escrever embaixo a seguinte pergunta: qual é a letra da sua resposta? Eu usei o comando escreva, não escreva L. E embaixo eu usei o comando leia para eu poder ler a resposta que o usuário vai dar, qual letra ele vai responder. Então esse nosso procedimento ele vai ser reutilizado em todo o nosso programa. Abaixo do nosso procedimento perguntar, eu criei um procedimento chamado pontuar, que ele vai ter um argumento, que é o argumento que vai ser do tipo inteiro. Que basicamente aqui eu vou passar o número da questão que eu quero ver se a pessoa pontuou ou não. Eu usei aqui a letra Q, poderia ser a letra P de pergunta, não, sem problema. Então eu fiz o seguinte: dentro do nosso procedimento, nós não temos aqui variáveis internas. Vejam que eu não criei aqui var, não tem variável interna. Aqui no nosso bloco de início do nosso procedimento, eu usei uma estrutura se para avaliar a seguinte situação: se a resposta que o usuário deu para a pergunta for igual à resposta correta para a questão específica, por exemplo, se eu estou na questão 1,
Se a resposta que ele deu é igual à resposta correta da questão 1, então eu vou escrever uma linha em branco, vou dar uma mensagem para ele dizendo que ele acertou, né? Parabéns. Escrever mais uma linha em branco e vou fazer ele pontuar. Aqui ele vai receber a pontuação dele mais 10, ou seja, ele vai receber de 10 em 10 pontos a mais a cada acerto. Se não, ou seja, se a resposta dele não for a correta, uma linha em branco, avisar que ele errou, deixar uma linha em branco e não muda a pontuação. Finalizo aqui o meu se. Então essa estrutura se foi usada basicamente para eu avaliar se a pessoa deu a resposta correta para a questão. Então aqui eu finalizo o meu procedimento na linha 50. Pouco mais para baixo, eu tenho aqui o início do meu programa principal, que é o início do meu programa mesmo, do nosso algoritmo. Aqui a minha variável pontos eu vou inicializar ela com 0, para poder iniciar o meu placar. Por padrão, as pessoas começam com 0 de pontuação. Fiz aqui a abertura do nosso jogo quiz, parecida com a do jogo anterior, só mudei algumas pequenas coisas, como colocar aqui a versão e colocar aqui a autoria. E daí, um pouco mais para baixo, eu fiz um banco de questões. Como o nosso Visual ele não tem recursos de banco de dados, a gente precisa armazenar vários dados. A forma mais adequada ou disponível seria criar vetores. Então a gente criou o vetor lá em cima. Agora a gente vai usar esse nosso vetor. Então a pergunta na posição 1 é: o que significa a sigla RAM? A resposta correta para a pergunta 1 é a letra B. E eu coloquei aqui como respostas 1, 2 e 3 as letras A, B e C. Observem que essa estrutura ela se repete para todas as questões. A pergunta 2 vai ter o seu conteúdo. A gente vai ter, para o vetor correta da questão 2, a letra da questão correta. E a gente vai ter nas posições 4, 5 e 6 de respostas ou alternativas as letras A, B e C. E assim eu fiz na questão 1, 2, 3. Fiz também nas questões 4, 5, 6. Fiz também nas questões 7, 8, 9 e na questão 10. Em todas elas eu usei essa estrutura. A pergunta, as alternativas aqui no vetor de respostas e no vetor de correta eu coloco qual é a letra que está certa. O nosso gameplay, ou seja, o nosso jogo de fato, vai funcionar da seguinte forma. Deixa eu só ajustar um pouquinho mais aqui. Eu preciso chamar o nosso procedimento perguntar, dizer qual é a questão e qual é a posição da letra A de alternativas. E daí, depois eu chamo o nosso procedimento pontuar e digo em qual questão a gente quer pontuar, se é na questão 1, 2 ou 3 e assim por diante. Então eu vou perguntar a primeira pergunta, a alternativa A da primeira pergunta está na posição 1 do vetor respostas e eu vou pontuar a questão 1. Observem que essa estrutura se repete para todas as outras perguntas. O primeiro número é o número da pergunta. Aqui, ó, 2. Perguntar questão 2, pontuar questão 2. Perguntar questão 3, pontuar questão 3. Perguntar questão 4, pontuar questão 4. Assim até o 10. E esse segundo número aqui, lembre-se que ele é a posição da letra A da pergunta em questão. A pergunta 2, a letra A está na posição 4 do vetor resposta. A pergunta 3, a alternativa A está na posição 7. A questão 4, a alternativa A está na posição 10 e assim por diante. Então, observem que ficou um pouquinho mais enxuto o nosso programa. Fiz isso até a pergunta 10, que a alternativa A está na posição 28. Feito isso, observem aqui que eu faço a exibição do nosso placar final. Escrevo uma linha em branco, faço uma escrita aqui do placar com um texto e concateno com a pontuação do usuário. Deixa eu só dar um espaço aqui no nossa parte de variáveis. Deixa eu dar um Enter aqui, salvar no Ctrl S. Nós temos aqui um total de 165 linhas do nosso algoritmo do quiz. Lembrando que todos os códigos eu coloco o link para vocês lá na descrição.
Vou executar o nosso programa aqui. Apareceu aqui a abertura dele, a primeira pergunta. O que significa a sigla RAM? Alternativa A, memória de acesso rígido. Não. B, memória de acesso randômico. Essa alternativa aqui. B. Parabéns, você acertou. O que significa a sigla ROM? Memória somente para escrita? Não. Somente para impressão? Não. Memória somente para leitura? Letra C. Lembrando que você pode responder tanto em letras maiúsculas como minúsculas que ele vai funcionar. Questão 3. O que significa a sigla CPU? Unidade Central de Processamento. Letra A. Qual é a quantidade de bytes de 1 kilobyte? Que é 1 KB, com B maiúsculo. 1 kilobyte tem 1024 bytes. Letra B. Qual é a quantidade de bytes em 1 megabyte? Que é 1 MB, com letras maiúsculas. 1 megabyte tem 1 milhão de bytes. Então é 1.048.576. Letra A. Qual é a quantidade de bytes de 1 gigabyte? GB com letra maiúscula, vem de gigante, é de 1 bilhão, 1 bilhão e 73 mil e assim vai. Letra C. A letra B minúscula significa o que? Byte, bit ou bot? Letra B, bit ou bit. A letra B maiúscula significa o que? Byte, bit ou bot? Letra A, byte. Questão 9. É a principal unidade de armazenamento de dados no computador. Disquete de 3,5, CD-ROM, HD ou SSD? Letra C. Questão 10. O que é uma variável? É uma constante declaração na seção de comandos. Constante não é variável, né? Letra B. É um espaço criado na memória para armazenar dados. Com certeza. Letra B. Parabéns, você acertou. Observem lá o placar final. Você ganhou 100 pontos. Então, vou fechar aqui. Assim, nós fizemos o nosso quiz na versão 2.0 utilizando dois recursos diferenciados. O primeiro é o recurso de vetores, que é uma estrutura de variáveis multidimensionais. E o segundo recurso foi o de procedimento ou funções, que a gente usou para poder modularizar o nosso programa e fazer com que ele ficasse um pouquinho menor. Então, existe a possibilidade da gente aperfeiçoar o nosso procedimento de pergunta, passando só o número da pergunta e não precisando dizer em qual posição está a letra A. Mas fica aí para vocês como um dos desafios que vocês podem fazer para a melhoria ou aprimoramento desse nosso programa. A aula de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!